Olá, meus amores! E aí, vocês estão bem, gente? Pois é, a Prauiliane está aqui, morrendo de saudade. E preparei, gente, nossa última aulinha daquele livrinho de literatura infantil. Pois é, nossa última aula, né, de literatura infantil, certo? Então, eu quero que vocês aqui acompanhem com a Pro, para a gente finalizar aquele livrinho bem legal sobre os livrinhos que nós lemos, né, esse ano, mesmo estando distante, mas eu sei que vocês se dedicaram, que vocês tiveram a curiosidade de conhecer, né? E aí a Pro colocou essa imagem. Quando a gente olha para essa imagem, imagina, né? Se imagina nela. E aí eu fico pensando, gente, tantos personagens aqui legais que fazem parte da literatura infantil. Isso mesmo. Então vamos hoje acompanhar aqui com a Pro mais uma aulinha falando sobre a literatura infantil. Vejam bem, gente. O conto. Vamos falar do conto. Tem coisa melhor do que a gente ler um conto, né? Veja bem, o que é um conto? É uma narrativa curta que em geral apresenta apenas um conflito, né? O que é isso, Pro? Por quê? O conto apresenta um conflito. O que é um conflito? Vejam bem, o conto fantástico e o conto de fadas. Então, veja bem, o conflito, sempre os contos, eles apresentam um conflito. Isso mesmo. O que é o conflito do conto? Da historinha que vocês leem em casa. Então, o conflito é o desafio que os personagens precisam resolver para atingir os seus objetivos. Pois é, todo conto da literatura infantil e outros contos, ele tem um conflito, ele tem uma situação que acontece que vai fazer com que o personagem tente resolver. Aí eu tentei colocar aqui um dos contos acho que ele é muito conhecido. Todos vocês já conhecem, que é o do Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, ela passa por uma situação muito difícil. Ela passa, né, tem o quê? Um conflito nessa história. E esse conflito nessa história é o quê? Destruir o lobo. Exato. Então, o conflito é o desafio que o personagem precisa resolver para atingir os seus objetivos. Então, todas as historinhas da literatura, certo? Infantil, elas têm um conflito, elas têm um probleminha a serem resolvidos. Vejam bem, hoje a Prauiliane preparou essa aulinha para vocês, para incentivar novamente, né, que vocês peguem o último livrinho de literatura infantil que vocês tenham aí em casa, certo? Para que vocês leiam e para que vocês possam se imaginar nessa situação aqui. Porque a partir do momento que a gente lê, a gente se vê na história. A gente tem interesse de saber como é que vai ser resolvido aquele conflito, aquele problema. Todo conto, ele tem seu início, ele tem seu meio e ele tem seu fim, né? E é isso mesmo que eu quero que vocês façam, que vocês naveguem nessas histórias, que vocês tentem se ver nessa história, que vocês tenham esse hábito da leitura, que vocês tenham prazer de ler. E hoje eu trouxe para vocês aqui, gente, alguns dos contos que eu tenho certeza que vocês já conhecem, né? E para também indicar para vocês, finalizando mesmo essa aulinha da literatura infantil, eu me vejo assim, né? Como, vamos dizer, incentivadora, fazendo com que vocês leiam, mostrando para vocês como é legal a gente estar sempre com o livrinho em mão e conhecendo as grandes histórias da literatura infantil. E uma delas é A Bela e a Fera. Então eu indico para vocês aproveitarem também e ter o prazer de ler. Quem já leu, ótimo. E quem não leu, né? Pesquisar essa historinha e ler esse conto da literatura infantil que vai trazer para vocês, ó,
um espetáculo de história bem legal. Nós temos também A Bela Adormecida, uma das historinhas do conto da literatura infantil também muito legal e que vocês podem também aproveitar nesse momento, né, que vão ficar em casa descansando também, para ler e conhecer o conto A Bela Adormecida. Nós temos também, gente, o conto de Branca de Neve, um dos contos também muito conhecido. Todas as crianças gostam de ler. E aí vocês podem aproveitar também para conhecer mais ainda a historinha de Branca de Neve. Também temos a historinha de quem? De Pinóquio, né? Um menino, ó, bem legal, mas que ele tinha um gênio que fazia, né, algumas coisinhas que não podia fazer. E aí o narizinho dele crescia. Por quê? Porque ele mentia. É um conto maravilhoso também para vocês lerem. Nós temos também Chapeuzinho Vermelho. Muito divertido. Um livro que vocês vão amar também de ler e que também faz parte da literatura infantil. Certo? E temos também João e Maria. Outro conto muito legal, que eu também estou indicando aqui para vocês lerem também. E aqui, finalizando, dando outro, né, incentivando vocês aí a procurar esse conto para ler também, de Cinderela. Um conto maravilhoso e que vai encantar todas as crianças. Só que eu paro também hoje aqui para lembrar que eu vou indicar o livrinho de vocês, que é um conto da literatura muito legal. E que vocês leiam esse livro, certo? Com muito carinho. Façam a interpretação desse texto. Porque a Prauliane vem pedir para vocês lerem esse livro. Porque diz o seguinte, que pássaro tem asas. Olha, pássaro tem asas. Isso, eu já sabia. E o pássaro, ele tem asas e ele voa, né? E quando a gente diz assim, o pássaro tem asas e voa porque ele é livre, né? Ele é livre. E a partir do momento que a gente se torna uma pessoa livre, a gente começa, né, a ter liberdade para fazer as coisas legais que a vida nos oferece. E pessoas têm livros. Para o que a senhora quer dizer isso? Que a partir do momento que você se torna um leitor, você vai se tornar uma pessoa livre, né? Vai se tornar uma pessoa que vai estar preparada para desafiar qualquer coisa que esteja por vir em sua vida. A partir do momento que você se torna leitor, você vai ter conhecimento de muitas coisas legais. Você vai aprender a ler, a interpretar, a conversar, a entender certas palavras que você não compreende porque você não tem o hábito da leitura. Então hoje eu finalizo essa aula da literatura infantil pedindo para que vocês tenham livros, para que vocês sejam iguais a um pássaro, voem, né? Tenham essa, vamos dizer, essa força de vontade de ler, de descobrir, né, de conhecer coisas novas e viajar no mundo da fantasia, que é os livros. E vocês têm grandes oportunidades pela frente, porque vocês são crianças e estão começando agora, certo, gente? Então, pássaros têm asas e pessoas têm livros. Então, finalizar aqui essa aulinha, deixando aquela mensagem de João e Alice, que diz o seguinte: esperar em Deus não é perder tempo, é querer o melhor. Um beijo da Prauliane.